Boa noite para vocês. É muito bom. Prazer aí estar mais uma vez com um grupo aqui para a gente poder ter essa oportunidade de estar conversando sobre alguns assuntos da metrologia. Esse vai ser já o sexto encontro, o sexto mini curso, eu chamo aí de papo metrológico, esse sexto. Não sei quem já teve oportunidade de ter assistido algumas outras conversas que a gente teve, alguns outros assuntos que a gente já abordou aqui nesse PTEC, nesses cursos aqui online. Não sei de vocês, eu acredito que alguém aí, alguns, tem alguns nomes que não me soa estranho, que já tenham participado de alguns outros treinamentos comigo, inclusive, eu acredito. Eu não sei se estão aí já em algum curso aí de especialização, pós-graduação aí de metrologia aqui pelo IPTEC, mas para quem não me conhece é a primeira vez, aí tem um pequeno, muito pequeno resumo aí da minha experiência, minha atividade na área de medição, de metrologia. Tenho mestrado, sou engenheiro de formação, com especialização na área de instrumentação industrial e atuo aqui como professor aqui na pós-graduação, nos cursos de especialização em metrologia e mais também agora no de especialização em metrologia aplicada à medição de vazão. E também um projeto, esse projeto dos cursos de especialização é uma parceria IPTEC com a Sociedade Brasileira de Metrologia e a Universidade Católica de Petrópolis. E também sou professor em alguns outros cursos da Sociedade Brasileira de Metrologia e mesmo cursos de outras instituições. Tem alguns livros publicados na área de medição, de metrologia. Esse Metrologia e Certeza de Medição, Conceitos e Aplicações. Ele, inclusive, eu tenho uma edição que eu vou mostrar para vocês aqui, uma edição dele em inglês, foi publicado agora, nesse ano de 2025, pela Springer Nature. E dentro desse novo livro, a gente tem um capítulo que esse é assunto que a gente vai discutir, e a gente vai conversar aqui sobre a, a importância fundamental dessa questão da metrologia dentro do conceito, dentro do contexto de, de avaliação da conformidade, né? Então, essa é bastante importante esse assunto. E outros livros publicados que eu tenho, né, dentro dessa área aí da medição. Bom, o IPTEC tem vários cursos de pós-graduação, de especialização, de MBA, nas diversas modalidades, distância, online, híbrido, presencial. Não sei se vocês já são alunos ou participam de algum desses cursos de especialização. Os cursos de metrologia, que eu sou professor de algum deles, ele tem a modalidade de ser um curso à distância, onde você tem a oportunidade de assistir às aulas é, ao vivo, quer dizer, online, mas ao vivo. E, e também o material fica todo disponível, gravado. Então, você tem dois cursos de especialização, que eu sou professor dentro desses cursos, de especialização na área de metrologia, e um focado na metrologia na área de vazão, que é uma questão bastante interessante, porque envolve muitas coisas do sistema da área de óleo e gás, que é muito forte. A questão aí das medição de vazão, as características. Então, esses cursos de especialização, como o nome diz, é um curso longo, é um curso de especialização, de pós-graduação, com uma carga horária
né, de quase, esse caso aqui, o de metrologia, de quase 370 horas. E eu tenho oportunidade, eu estou dentro desse projeto já há algum tempo, e eu ministro algumas disciplinas, né, sobre fundamentos de estatística. Inclusive, já tivemos aqui um encontro específico dentro desses cursos, esses mini cursos, falando sobre as ferramentas estatísticas importantes dentro da metrologia. Eu sou professor também da disciplina de certeza de medição e a gente tem abordado bastante. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da incerteza de medição dentro desse processo que a gente chama de avaliação da conformidade, que a gente vai conversar. E também tem, se vê a própria, essa própria disciplina, esse próprio curso tem uma disciplina específica sobre avaliação da conformidade, que não sou eu que ministro, mas tem a interação com a questão aí da incerteza de medição. E também dou aula sobre de metrologia elétrica, até pela minha formação, né, na área de engenharia, de engenharia eletrônica, entrando muito nessa área. E no curso de metrologia aplicada à medição de vazão, eu também ministro as mesmas disciplinas, né, de estatística e de incerteza de medição, e uma focada na área de calibração de medidores de vazão. Então, esses cursos já, esse de metrologia aplicada à vazão, ele inclusive tem uma carga horária até um pouco maior, quase 380 horas. Esses cursos já estão acontecendo, já estão em andamento, mas é possível para quem tiver interesse, entrar, vai lá, pode se inscrever e depois assistir as aulas gravadas, elas ficam lá e podem participar e acompanhar aquilo que já está acontecendo, já está rolando. Então, é bastante interessante esses cursos de especialização dentro da área de medição. E hoje a gente vai abordar um pouco sobre, eu digo que um pouco, porque tem muita coisa que a gente envolve quando a gente está falando sobre avaliação da conformidade e a questão da incerteza de medição. Então, a discussão nossa de hoje aqui, esse conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre a avaliação da conformidade e a norma BNT NBR ISO EC 17025, que é uma norma de capacitação, né, de avaliação de competência de laboratórios, né, para executar serviços de calibração, ensaio, e a gente vai ver que tem alguns requisitos, essa questão da avaliação da conformidade, as regras de decisão, elas são bastante interessantes. E, obviamente, a gente sempre tem que focar, conversar um pouco sobre a questão da estatística, né, dos processos estatísticos, porque essas decisões que a gente toma, com os resultados das medições para poder fazer uma avaliação da conformidade de um produto, de um processo, de um instrumento de medição, ele tem os parâmetros estatísticos que precisam ser avaliados. Na verdade, a gente não tem uma certeza absoluta de que a medida que a gente está executando, ela é perfeita. Então, você tem sempre uma probabilidade que a gente trabalha com essa probabilidade. E na metrologia, a gente tem uma probabilidade adotada em torno de 95% que a gente chama de intervalo de confiança. Então, vamos também, já que a gente está falando sobre avaliação da conformidade e incerteza de medição, tocar aí sobre a incerteza, conceituar isso, e depois como é que você interage isso com o processo. Com relação à tolerância do processo, e a gente vai discutir um pouco, né, sobre essa questão. Dar uma passada rápida aqui sobre um procedimento de avaliação da conformidade, que a gente chama de uma abordagem geral, e depois um teste interessante, que a gente chama do TUR, isso vem do inglês, que é o Test Uncertainty Rate, chama abreviação TUR,
que é citado nessas normas do ILAC e da JGCM, que é o Bureau Internacional, fala sobre a avaliação da conformidade, né, sobre a incerteza de medição no processo de avaliação da conformidade. Então, para quem é da área, se tiver interesse, aprofundar mais, então, quer dizer, você precisa discutir, tem alguém as referências normativas, que principalmente a 17.025 fala sobre os requisitos de competência, o vocabulário internacional de metrologia em função de conceitos, a incerteza de medição, e aí você tem o guia, né, de expressão certeza de medição, essas duas outras normas que tratam especificamente sobre a questão das regras de decisão e da avaliação da conformidade. E aqui eu estou trazendo também, que eu comentei o meu livro na edição em inglês, que a gente se dedicou, inclusive, um capítulo inteiro, é o capítulo 8 desse livro, que chama. Ele está em inglês, né, como eu falei, mas quem tiver interesse, a Amazon, você consegue ter acesso, comprar esse livro aqui no Brasil, vai estar em inglês, né? Não tenha dúvida. Mas a gente tem um capítulo inteiro falando sobre justamente a incerteza de medição na avaliação da conformidade, que é o capítulo 8 desse meu livro, junto com o Alexandre Mendes, que é um outro especialista, professor também. Inclusive, é o coordenador do curso de especialização de metrologia. Esses dois cursos de especialização é, de metrologia aqui pelo IPTEC. Tá? Bom, então, o que a gente vai falar? Um pouquinho, né? Sobre avaliação da conformidade. É a avaliação da conformidade e a questão da incerteza de medição. Como é que você aborda, como é que você interage com essas coisas? Tá? A avaliação da conformidade tem uma norma da ISO IEC 17000, que justamente fala sobre a avaliação da conformidade. É uma norma de vocabulário, os princípios gerais de o que é uma avaliação da conformidade. Aqui eu trouxe um pedacinho desse conceito. Então, avaliar a conformidade, segundo a norma ISO, é qualquer atividade que é realizada para, tá aí, ó, determinar, de uma forma direta ou indireta, se um produto, um processo, um sistema, uma pessoa, engraçado, né? Você fala sobre a avaliação de conformidade de uma pessoa, mas, claro, a questão da pessoa é um profissional que vai atender alguns requisitos. Por exemplo, um soldador, né? Você tem lá um critério de avaliação as técnicas de solda. Então, por exemplo, normalmente um soldador é um profissional que é certificado para executar solda. Eletricista, você tem uma certificação também, né? Profissional que vai trabalhar. Um auditor de sistema de gestão ou sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão na área ambiental, mesmo da área de medição, do sistema de gestão de medição. Então, você tem a avaliação da conformidade do profissional. Ou o que chama de um organismo, quer dizer, uma empresa, uma organização. Então, pode ter organismos de inspeção, organismos de credenciamento, de laboratórios. Os laboratórios que são acreditados pela 17.025 passa por um processo de avaliação da conformidade. Então, avaliar a conformidade é determinar, né, se você atende, se a empresa, se o produto, se o processo por exemplo, de medição atende aos padrões e cumpre requisitos especificados. Então, no nosso campo aqui da medição, da metrologia, quando a gente fala em avaliar a conformidade,
de um sistema de medição, de um instrumento, um sistema de medição, é você verificar se ele atende a requisitos, se ele atende critérios em termos de classe de exatidão, em termos de desempenho, de incerteza de medição e outras características que o instrumento pode ter, você avaliar, né? Fazer testes, fazer ensaios e de alguma maneira você é, afirmar ou, quer dizer, dar um diagnóstico lá, está conforme, não está conforme. Então, avaliar a conformidade acaba sendo tudo que você faz para poder comparar, né? Você avalia, é, faz uma série de testes, ensaios, algumas outras características e compara com referências, com requisitos especificados, com padrões e dá o seu diagnóstico, dá o seu laudo. Então, a avaliação da conformidade, a própria norma fala sobre isso lá, 17.000, que ela interage com outros campos, como sistema de gestão, já que você, por exemplo, se você está avaliando uma, um sistema de gestão de medição pela, eh, por exemplo, pela NBE ISO 10.012, ou um sistema de gestão da qualidade pela ISO 9.001, ou da área ambiental pela 14.001, sistema de gestão de laboratório pela 17.025. Então, ela interage com essa questão do sistema de gestão, com a metrologia, com normalização e usando ferramentas estatísticas. Então, você vê que é uma interação de campos, de competências, de conhecimentos, para que você possa trabalhar nessa questão da avaliação da conformidade. Então, aqui eu quis focar um pouco mais, falar um pouco, me meter um pouco mais sobre a 17.025, que é uma norma bastante importante nessa questão das atividades da metrologia, né? Quando se fala sobre atividades de calibração, de medição, de ensaios, a 17.025 é a norma que apresenta os requisitos, os critérios para você avaliar a competência das atividades dos laboratórios que realizam essas atividades de calibração e ensaios. Então, você vê que as declarações de conformidade, né, e aí você tem as regras de decisão para você dar essas declarações de conformidade, elas são importantes. E na última revisão que aconteceu, na 17.025, que parece que foi ontem, mas já é em 2017, já desde 2017, ela tornou esses requisitos mais rigorosos, né, com relação a essas questões aí das regras de decisão e das declarações de conformidade. Você vê que a 17.025, a ISO IEC 17.025, ela foi publicada primeira vez em 1999. Então, você vê que já tem bastante tempo. E de lá, antes da ISO 17.025, era o Guia 25, era um, era um guia orientativo e depois virou uma norma. Ela foi publicada, então, em 1999, de lá para cá, essa questão da declaração de conformidade, de novo aqui, dizendo bem claro, com base em especificações ou padrões, elas se tornaram cada vez mais solicitadas e exigidas, né? Então, isso acompanha a evolução da documentação sobre esse conceito e tal. E a norma atual, a 17.025, a partir dessa revisão de 2017, ela tem vários requisitos onde aparece essa questão da declaração da conformidade. Só que não existe uma regra única de decisão, né? Tem uma regra ela define qual é a regra específica para você tomar uma decisão de declarar uma conformidade, porque você tem ela é aplicada, né, para diversos tipos de ensaios e calibrações, então você tem algumas,
algumas definições, algumas coisas, mas não tem uma regra única com relação a essa questão da declaração da conformidade em si. Tá? Então, como eu falei, são vários requisitos. Eu não vou falar sobre todos eles, porque aqui o objetivo não é falar especificamente sobre 17.025. Vou citar uns dois ou três aqui que falam sobre regra de decisão e avaliação da conformidade. Então, esse requisito da 17.025, que é o requisito 3.7, fala, começa citando sobre a regra de decisão. O que é isso? É você descrever, o que ele fala lá na norma, é dizer que você tem que descrever como a incerteza de medição, você vê que é a primeira vez que começa a revisão que se incorporou essa questão da incerteza da medição na declaração da conformidade. Então, a regra de decisão, ela descreve como a incerteza de medição, ela tem que ser considerada quando você declara a conformidade com o requisito especificado. Volto a dizer novamente que a gente está falando aqui sobre normas, sobre coisas, sobre requisitos que tem a ver com medições, né? Então, com medição, e como a gente sabe, se você não sabe, eu afirmo, toda medição tem uma incerteza associada. Não existe medição sem uma incerteza associada. E aí você tem que descrever essa, de que forma essa incerteza vai ser considerada quando você declarar a conformidade com determinado requisito específico. Então, a norma, inclusive, cita, dizendo o seguinte, que essa regra de decisão, ela pode especificar se a incerteza vai ou não ser considerada ao declarar a conformidade. Então, pode ser uma decisão de que a conformidade vai estar somente sendo referenciada à medida, mas sem considerar a dúvida existente. Não é o mais razoável, mas você pode especificar essa regra de decisão desse jeito, ó. Não está considerado a incerteza. Eu posso dar um exemplo. Existe uma norma dentro da IEC, agora eu não sei exatamente o número, na parte da eletricidade, parte elétrica, né, IEC, que é a Comissão Internacional de Energia, tem uma regra de decisão que ela simplesmente ignora realmente a incerteza de medição e diz que se a, a, quer dizer, ignora no sentido que ele sabe que a incerteza está incorporada, mas com o valor da medida, ou a média das medições com mais a incerteza, que é um intervalo, mais ou menos em torno de um determinado valor, ele diz que se mais de 50% dos valores estiverem dentro da faixa de tolerância aceitável, você considera que está conforme. Então, não é que bem ele ignora, mas simplesmente é, é, dis- é, ignora que existe uma porcentagem de um valor, porcentagem que pode estar fora da especificação. Diz, ó, se mais de que 50% estiver ok, eu considero que essa minha medição está conforme. É um critério. A gente vai ver rapidamente alguns critérios aqui. Então, a regra de decisão, ela pode ou não especificar, né, essa questão aí da incerteza de medição. Mas o que requisito diz é o seguinte: você deve descrever como você vai considerar a incerteza ou não na regra, na declaração da conformidade. Já o requisito 713 fala mais no sentido de quando o cliente, quer dizer, que o cliente do serviço, cliente do laboratório que executou lá a calibração, o ensaio no instrumento, solicitar uma declaração de conformidade a uma determinada especificação ou uma norma para aquele ensaio ou para calibração, por exemplo, uma declaração que diga lá, está aprovado, está reprovado, está dentro ou está fora da tolerância. Então,
A especificação ou a norma e a regra de decisão deve estar claramente definida. Então, isso tem que estar comunicado e combinado com o cliente, a menos que, por exemplo, a norma que foi baseada lá para a realização do ensaio já defina, né, um critério. Se você não tem isso, você pode combinar, né, acertar uma declaração de conformidade. E eu trouxe para vocês aqui até um exemplo de um certificado de calibração. Não sei se estão conseguindo ver com detalhes aí os números, porque está muito pequeno os números, mas o mais importante é que eu até sinalizei em vermelho. Esse certificado de calibração, ele aparece com um laudo de conformidade. Está aqui, ó, laudo aprovado. E define o é, limite de erro aceitável. E aqui tem uma observação aqui embaixo, é que está pequenininho, mas eu marquei para aqui, que diz assim, o limite de erro e a validade desse certificado, porque inclusive não é muito comum, né, mas aqui você tem um certificado que tem um prazo de validade, que foram definidos pelo cliente. Definidos pelo cliente. Então, que isso foi acordado previamente. Então, você vê, o limite de erro aqui, definido como aceitável, é mais ou menos 0,33% da capacidade final do instrumento de medição. Então, isso aqui é um exemplo de um analisador de energia e tem as várias faixas, né, aqui de alternada, de correntina e tal. E, então, o limite de erro aceitável, quer dizer, o critério de decisão aqui é que a incerteza mais a tolerância, ou me desculpe, a incerteza de medição mais a tendência, que é o desvio, né? O erro médio do instrumento, ele tem que ser menor do que esse limite de erro. Então, pelos resultados aqui da avaliação, os resultados da calibração, você consegue perceber que todos os resultados estão conforme com base nesse limite de erro definido foi um critério de aceitação. Então, você aqui tem já um laudo de aprovação, né, que foi acordado, definido. Então, está vendo aqui, ó, aprovado, aprovado. Aqui, né, para essa classe aqui está aprovado, para essa outra aqui está aprovado, aqui também. Então, esse instrumento foi considerado aprovado ao lado final, laudo final, aprovado, porque é, o erro de medição mais a incerteza é menor do que o limite aceitável aqui de 0,33% da capacidade final de medição. Então, isso é um critério. Está aqui, atendendo. Então, isso aqui atende a esse critério definido aqui, ó, essa regra de decisão, né? Essa regra de decisão, que ela foi claramente definida, né? Provado, reprovado, dentro ou fora da tolerância, então foi acertado, definido, então você aí sim pode dar um, um, um laudo, se está bom ou se não está bom. Se você não tem nenhum critério definido, a princípio, você não pode ter num certificado uma declaração de conformidade sem um critério definido. Existem situações onde, por exemplo, a norma já estabelece. Um exemplo, você tem, por exemplo, um manômetro tipo Bourdon, tal. Tem uma NBR 14105, é uma norma que define lá critérios de classes de exatidão para os manômetros. A classe de exatidão seria o erro máximo aceitável para o instrumento. Então você tem as classes A1, A2, A3, A4 e as suas classes de exatidão, a de 0,1, 0,25, meio, 1%, 2%. Então, aí sim,
A própria norma já define um, uma- um, um critério. E aí, quando você faz a calibração desse instrumento, e aí você pode comparar se o erro, os erros encontrados, né, na calibração, se tiver algum erro que ultrapasse essa classe de exatidão, ali você já pode automaticamente dar um laudo. Dizer, ó, não atende à classe de exatidão que ele deveria atender em função da norma, da especificação. Então, como está aqui, ó, quando você tem uma especificação ou norma para o ensaio e a regra é, e a especificação ou norma deve estar definida, se está definido, fica fácil, fica tranquilo. Quando não, você tem que definir qual seria essa regra. Bom, ainda dentro da 17.25, tem um requisito que fala sobre o relato de declarações de conformidade. Então, ele aqui especifica, ó, quando for fornecido uma declaração de conformidade a uma especificação ou norma, o laboratório deve documentar a regra de decisão empregada, considerando o nível de risco, e aí quando vai entrar a questão da análise estatística, considerando o nível de risco, que aí você tem o que a gente pode considerar como falsa aceitação ou falsa rejeição, que são os erros estatísticos tipo alfa e tipo beta, que eu vou mostrar logo aqui à frente para vocês. Então, como falsa aceitação ou falsa rejeição, ou como tipo falso, algumas normas, por exemplo, a norma lá da americana não, da BIPM fala sobre falso positivo e falso negativo, né? Então, você tem essa regra de decisão e aplicar a regra adotada. Então, por exemplo, eu tenho, estatisticamente, eu posso definir dois tipos de erro, o que a gente chama de erro tipo um, que é o erro alfa, e o erro tipo 2, que é o erro beta. O erro alfa é, tem a ver com a falsa rejeição. Então, a porcentagem de falsa rejeição que eu posso ter quando eu adoto um determinado critério. E o erro tipo 2, o erro beta, é o da falsa aceitação. Quer dizer, qual a probabilidade, quer dizer, qual é a porcentagem que eu posso, quando eu tomo uma decisão, de eu estar aceitando algo que não é adequado? O erro tipo alfa já é o contrário. Qual é o percentual de erro que eu posso estar cometendo quando eu rejeito alguma coisa que poderia tá bom. Então, quando eu faço uma avaliação da conformidade, então existem essas duas probabilidades, essas dois tipos de decisão que pode acontecer. Uma delas, que é o erro tipo alfa, o erro tipo um, está muito ligada também, que a pessoa diz que é uma decisão para o fornecedor. É o erro que prejudica mais o fornecedor, é você dar uma rejeição de algo que está bom. E para o consumidor já é considerado o erro tipo 2 ou beta, porque é você aceitar algo que não está bom. Então, você vê essa figurinha aqui, né, que representa uma curva normal, a gente sabe que estatisticamente a gente a distribuição normal é a que mais representa, né, o resultado dos processos e dos sistemas de medição. Então, essa curva normal, você tem aqui o produto, uma área de conformidade e limite de especificação. É um limite, por exemplo, aqui é o limite inferior de especificação, o limite superior de especificação. Ou seja, abaixo desse limite, eu tenho produtos não conformes. Acima desse limite, eu também tenho produtos não conformes. Então, quer dizer, dentro dessa faixa aqui, seria a especificação correta. E aí, tem duas situações. Por exemplo, um determinado lote de produção, eu poderia estar numa situação dessa aqui, ó, onde a média da minha produção ela está fora do limite de especificação.
mas eu tenho aqui, ó, uma probabilidade de que aqui estaria dentro. Então, é tipo, é o percentual que a gente chama aqui de uma falsa aceitação, porque eu aceito algo que, na verdade, na média está abaixo, está fora. Agora, nesse caso aqui, do produto B, é o contrário. Quer dizer, eu estaria com o produto conforme, mas eu tenho aqui uma probabilidade que eu poderia estar rejeitando e estaria cometendo esse erro de rejeitar, mesmo estando em conformidade. Então, como diz aqui, o produto A, essa área escura é chamada de falsa aceitação e o B representa aqui a falsa, rejeição. Como eu também comentei, algumas normas, principalmente a norma internacional, essa JCM 106, eles falam isso aqui sobre falso é, positivo e falso negativo. Então, ele mostra até nessa figurinha, bastante interessante essa figurinha, que claro que essa situação vale, por exemplo, se você também está na situação no limite inferior. Aqui ele está considerando o TU, aqui é o limite superior de tolerância, e o AU é o limite superior de aceitação. Então, considerando que eu vou aceitar o meu produto até esse limite, eu posso ter essas situações aqui, onde essa primeira aqui, ó, o valor verde é o valor real de medição. E o valor vermelhinho aqui é o valor que foi medido pelo meu processo. Então, aqui eu tenho uma aceitação válida. Beleza, porque está dentro da tolerância. Agora, aqui, eu posso ter uma situação onde que eu tenho a minha medição que está dentro da tolerância, mas se eu tivesse um sistema mais apurado, melhor, com precisão, exatidão, tal, alguma coisa, eu poderia perceber que o valor verdadeiro está fora do limite. Então, ou seja, eu estou aceitando algo que eu deveria rejeitar. É o que a gente chama de porcentagem de falsa aceitação. Já essa situação C é o contrário. Eu estou com a minha medição, meu resultado das minhas medidas, dizendo que o produto está não conforme, mas o valor real ele está dentro. Então, eu estou rejeitando de uma forma inadequada. Agora, aqui, tudo bem, é o que chama da, da, da rejeição válida, porque está tudo fora mesmo. Tá? Então, você vê que esse critério de aceitação, ele tem que levar em consideração as dúvidas, as incertezas e o que que eu vou aceitar de risco de ter um erro alfa ou um erro beta. Bom, então, como a gente tem uma análise estatística, eu vou fazer de uma forma rápida aqui uma pequena revisão para mostrar como é que essas ferramentas estatísticas elas ajudam nesse sentido. E aí é importante para nós, dentro da metrologia, nessa questão, entender esse teorema central do limite. Esse teorema central do limite ele é importante, é um teorema importante dentro da estatística, mas para a gente que trabalha na metrologia também. Porque no final, o que a gente vai perceber, aplicando o teorema central do limite, quando eu combino diferentes distribuições de probabilidade, eu tendo para uma distribuição normal. E aí, por que que isso na metrologia para a gente é importante? Porque o resultado final de uma medição ele é influenciado por algumas componentes dentro do sistema de medição. Tem alguns fatores de influência dentro que podem levar a um resultado com uma variação maior ou menor. E aí, essas influências dessas várias grandezas que podem ter distribuições de probabilidades distintas, no final me levam para uma distribuição normal. Por isso que aqui, ó, essas figuras essa figura que está mostrada aqui apresenta uma distribuição normal para um resultado final de uma medição.
porque a combinação de fatores nos leva para uma distribuição normal. Então, o teorema central do limite fala exatamente isso. Então, de uma forma assim muito prática, como é que a gente consegue mostrar isso? Vamos considerar que é uma forma simples de mostrar, um lançamento de um dado. Um dado é uma variável discreta, porque você só pode, quando se joga um dado, você só pode ter valores é, discretos, né? Cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, não tem como cair valores intermediários. E a probabilidade de cada lado, quando eu jogo, é igual, né? É um sexto, né? Para cada lado do dado tem a mesma probabilidade. Então, significa, considerando uma distribuição estatística, que a minha variável x, que representa o lado que cai, tem a mesma probabilidade. É o que a gente chama de uma distribuição uniforme. Você vê, o valor é igual para todo o espectro, né? Para toda abrangência, para toda a quantidade de valores da minha variável x, minha variável aleatória x, que é o lado do dado. Uma segunda, e aí, vamos agora colocar uma segunda situação. Eu não tenho um dado só, eu tenho dois dados. Eu jogo dois dados. Você vê, individualmente, cada dado tem uma distribuição retangular, distribuição uniforme. Quando eu jogo os dois dados, a combinação desses lados, tipo 1, 2, 3, 5, 6 e assim por diante, né? Essa combinação e essa soma desses valores, ele tem uma, se vocês quiserem depois, vocês avaliam isso aí. Ele tem uma certa distribuição de valores que se aproxima de uma distribuição que a gente chama de distribuição triangular. Ela tem um formato de um triângulo, onde a soma dos dados 1, 1 e 6, 6, que dá 2 e 12, só tem uma chance de acontecer, né? Não tem duas chances. Já o 3, a soma, né, pode ser 1, 2 ou 2, 1. Já tem duas. E assim por diante. Então, o valor 7 é o que apresenta a maior probabilidade e depois ela vai de novo decrescendo, o 8, 9 até o 12. Então, é uma distribuição triangular. Então, você vê que um dado é retangular, o segundo dado é retangular. Quando eu junto os dois, se aproxima de uma distribuição triangular. E se eu jogar três dados? Três dados, eu já tenho uma distribuição que me aproxima de uma distribuição normal, de uma curva, uma distribuição normal, ou também distribuição, pessoal, diz aí que é uma distribuição gaussiana, né, que foi estudada pelo Gauss, matemático e tal, né? Tem uma equação complicada, essa função, mas você vê que com três dados, que são três distribuições uniformes, ou também chamado retangular, a distribuição final tende para uma distribuição normal. Então, quando eu faço várias medições, quando eu tenho o resultado final da minha medida, esse resultado final, a distribuição de probabilidade dessa média desses valores tende para uma distribuição normal. Por isso que é a distribuição mais usada para a gente dentro da metrologia, né? Toda distribuição de probabilidade ela pode ser caracterizada por um valor central e um desvio padrão. Tá? Mesmo para uma distribuição retangular ou como igual a essa, eu tenho uma média e tenho um desvio padrão que eu posso calcular. A distribuição triangular tem uma média e um desvio padrão. A distribuição normal tem uma média e um desvio padrão. E outras distribuições, né, que existem, todas elas são caracterizadas por um valor médio e um desvio padrão. Bom, mas para a gente, o teorema central do limite ele é importante, porque ele diz que quanto mais variáveis eu combinar, mesmo sendo de distribuições estatísticas diferentes, mais eu me aproximo de uma distribuição normal. Então, o resultado vai ser essa combinação. Então, por isso que é importante a gente analisar.
usar essa ferramenta estatística com base na distribuição normal para fazer essa análise, para fazer essa avaliação, essa análise estatística. Porque a incerteza de medição, ela é uma combinação de diversas fontes. Então, o resultado final tende para uma distribuição normal. Eu digo tende porque só seria uma distribuição normal se eu tivesse infinitas medições. Tem uma infinita medição. Então, tende, se aproxima, e nesse caso a gente considera até, o que a gente vai ver aqui, uma distribuição que chama t-student. Então, a distribuição normal tem essa cara aqui, que a gente chama de uma curva, parece um sino, né? E é também chamada de distribuição gaussiana, caracterizada por uma média e por um desvio padrão, que é uma distância da média até um ponto aqui dessa curva, para o lado, para baixo, para mais ou para menos. E essa variação desses valores aqui representa a dispersão. Então, quanto mais aproximado, quanto, quanto menos gorda essa curva, significa que eu tenho uma dispersão menor, ou seja, os valores estão mais concentrados. Então, a distribuição normal ela tem essa curva, tem essa expressão matemática, como eu falei, não é uma expressão muito simples, e o desvio padrão é essa distância do valor central até esse ponto da curva, para um lado ou para o outro, é, que a gente chama da média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão. Matematicamente, esse ponto da curva é chamado ponto de inflexão. O ponto de inflexão de uma curva é quando ela muda de inclinação. Você vê, ela estava aqui subindo e aí depois ela veio para cá. Então, nesse ponto aqui, houve uma mudança da inclinação da curva. Senão ela iria subir direto. Aqui, mesma coisa, ela iria para cá outra vez. Então, aqui o ponto de inflexão da curva, que é essa distância, então, com relação à média, é chamado de desvio padrão. Então, você tem a função do desvio padrão, e aí você tem as expressões aqui da média, do desvio padrão, e aí, quando a gente trabalha com a amostra, o desvio padrão, uma população com N muito grande, ou infinito, como a gente chama, a média é caracterizada por essa letra grega mi, o desvio padrão por essa letra grega que chama sigma. Só quando a gente trabalha com amostra, com número, né, reduzido, né, com número finito de valores, eu tenho a média, que é dada por essa expressão aqui, x barra, mas que é igual a essa daqui, só que o desvio padrão é um pouco diferente. Aqui ele está dividindo, a população divide por n, e o desvio padrão aqui da amostra é dividido por n menos 1. Então, essa aqui é a expressão, né, basicamente, do desvio padrão que a gente utiliza na metrologia, considerando uma distribuição normal. E aí, claro, dependendo do tipo de curva que eu tenho, você vê as três de cima, elas representam distribuições parecidas, só que as médias são diferentes. Eu tenho três distribuições com desvio padrões iguais, mas com médias diferentes. Já de baixo, eu tenho três distribuições com a mesma média, mas com desvio padrões diferentes. Então, significa isso. O que que significa, por exemplo, essas aqui? Significa que essa curva vermelha, os valores estão mais dispersos do que na curva azul. Aqui os valores estão mais concentrados. E se a gente considerar, né, que essa medida de dispersão, desvio padrão, tem a ver com a incerteza, ou ao contrário, que a incerteza de medição tem a ver com a dispersão, então quanto menor a dispersão, menor a incerteza. Só que a gente, na verdade, acaba usando para fazer uma análise, poder ter o cálculo das probabilidades, é o que chama de uma distribuição normal padronizada. O que que muda isso? Só é uma forma de você conseguir calcular, quantificar as probabilidades. Por quê? Nessa expressão mais geral aqui, ó,
da distribuição normal, gaussiana plena, a média pode estar em qualquer lugar. E o desvio padrão pode ser qualquer valor. Quando eu faço o que a gente chama da padronização da distribuição, eu trabalho com uma variável, em vez de trabalhar com a variável x, que é a variável de medição, a variável aleatória, eu trabalho com uma variável chamada z. Esse z, ele é obtido através dessa expressão aí, que é o valor da medição menos a média dividido pelo desvio padrão. Só que você trabalha com uma distribuição padronizada fazendo o seguinte, ó, considera que a média vale zero e o desvio padrão vale um. Então, quando a média é zero e o desvio padrão vale um, x igual a z. E aí eu posso calcular as probabilidades. E aí você tem uma tabela de distribuição normal, padronizada, onde você tem os valores de z variando de menos, teoricamente, menos infinito até mais infinito. Só que não precisa chegar nesse ponto, porque abaixo, por exemplo, de menos, praticamente se estiver chegando a menos 4 e a mais 4 você já tem quase 100% dos dados. Então, você na tabela normal, quando z vale zero, aqui, ó, z vale zero, que é igual à média, eu tenho 50% dos dados, né? Considerando, olha aqui, ó, considera que eu tenho 50% dos dados até z igual a zero e mais 50% quando z acima de zero. Isso aqui representa 100% do meu conjunto de valores. Então, abaixo de zero, 50%. Acima de zero, mais 50%. Só que as probabilidades que tem aqui na tabela curva normal, ela vai acumulando. Ela vai acumulando. Então, quando z vale zero, representa que eu tenho 50%. Quando z vale, por exemplo, 0,2, ele já está aqui, ó, 57,93. E quando z vale menos 0,2, aí já é 0,4, porque está lá embaixo. Você já está diminuindo. Então, a probabilidade já está diminuindo. Você vê que para z igual a menos 4 é zero. É como se eu tivesse aqui nesse eixo aqui. Zero. E z igual a 4 é 100%, praticamente 100%, 0,99999, 100% dos valores. Uma tabela normal, padronizada, que é a que a gente usa para poder calcular essas porcentagens. Bom, então, considerando, como eu disse, que a incerteza de medição ela é um parâmetro, né? Essa é uma definição de incerteza de medição. É um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando. Mensurando é o objeto de medição. Então, a dispersão representa a dúvida, a incerteza de medição. Então, a incerteza padronizada, a incerteza chamada padrão para a gente, vale um desvio padrão dentro de uma distribuição. Bom, então, se eu considerar aqui, ó, por exemplo, que eu tenho uma figura, onde eu jogo esses dardos ali, que eu quero assentar o centro do alvo, eu percebo que eu tenho variações, significa que eu tenho uma incerteza ali, que eu tenho uma dúvida, que eu tenho uma dispersão dos meus valores de medida. Então, o resultado de uma medição sempre deve ser expresso, sempre com uma incerteza associada. Então, o resultado da medição, está aqui RM para mim, é o meu X, onde o meu X pode ser uma medida, pode ser duas, mas a maioria das vezes esse X para mim é a média de um conjunto de medições com uma incerteza associada. Então, a medição ela deve sempre declarar qual é a dúvida associada, qual é a incerteza. Então, o resultado da medição é igual a X mais ou menos U e a unidade da grandeza que eu estou medindo. Né? Estou medindo o quê? Eu tenho que dizer qual é a grandeza que eu estou medindo. Bom, aqui a gente não vai estudar a variação da incerteza de medição, a gente não vai fazer cálculo, essas coisas todas, mas as incertezas
de medição, elas podem ser classificadas de dois tipos, que a gente chama de incerteza. Tipo A, que é aquela que a gente vai avaliar fazendo uma análise estatística das medições. Basicamente, vai ser, a gente atribui ao desvio padrão da média das medições, e as outras incertezas que são incorporadas nesse processo, na combinação dessas incertezas, são chamadas incertezas tipo B. E essas incertezas tipo B são as influências que eu tenho na minha medição. Por exemplo, se eu estou fazendo uma calibração, é a influência da incerteza do meu padrão, das condições ambientais onde eu estou executando, de qualquer outra influência que eu tenha, a resolução de leitura do instrumento. Então, qualquer outro fator de influência é considerado uma incerteza tipo B. E a incerteza final, que vai ser que a gente chama da medição expandida, que é expandida por um nível, um grau por um intervalo de probabilidade de 95,45%. De onde saiu esses 95,45%? Da distribuição normal. Aqui, ó, da distribuição normal. 95,45% representa, numa distribuição normal, um intervalo de mais ou menos dois desvio padrão, que vai ser considerado a incerteza expandida. Então, quando eu calculo eu faço a minha medição, meu cálculo, avalio a minha incerteza de medição, eu depois declaro considerando que a incerteza ela ela compreende 95,45% dos dados das minhas medidas. Então, vem dessa distribuição normal, mais ou menos no dois desvio padrão. Então, com uma probabilidade de 95,45%. Então, esse K, que é esse fator, que é chamado de fator de abrangência, é um multiplicador da minha incerteza combinada para levar para 95,45%. E aí, depois, essa incerteza ela tem que ser declarada com, no máximo, dois algarismos significativos, que isso também está definido, está normalizado, está padronizado para esse tipo de coisa. Bom, então, de uma forma rápida, né, a gente falou, conceituou a questão da incerteza de medição. Agora, a gente viu ainda há pouco mostrando, né, a medição com relação aos intervalos, limites, né, que a gente tinha lá a questão dos resultados possíveis, né, em termos de só aquela primeira figura que a gente viu, só para a gente lembrar aqui, estava focando, né, a questão da falsa falso positivo e falso negativo, considerando que eu tenho, né? Isso aqui, essa medida, essa barrinha aqui é a dúvida. E aí eu tenho, considerando os valores que seriam os reais possíveis. Bom, mas agora aqui eu vou fazer uma outra abordagem, um pouquinho, que não é diferente, mas é parecido. Não é exatamente aquilo. Eu posso ter, né? é, quatro situações distintas com relação a uma medição com a sua respectiva incerteza, né? Então, essa bolinha aqui é a minha medição, ou a média das minhas medidas, né? Dentro de uma distribuição normal, considerando a média, e essa barrinha vertical é a incerteza. Incerteza expandida, considerando 95,45%. Ou seja, esse intervalo aqui representa 95,45% das, do resultado. Então, você vê que essa situação A, ela é uma situação que eu tenho certeza de que, mesmo com a incerteza, eu tenho uma conformidade, não é isso? Uma medição com incerteza dentro da faixa de tolerância, eu tenho uma conformidade. Já o D
aqui, ó, a medição com uma incerteza fora da faixa de tolerância, eu tenho uma não conformidade. Agora, existem dúvidas nas situações B e C, né? Dúvida no sentido de que eu tenho uma porcentagem de valores em função da incerteza da minha medição que podem estar bom, que na verdade podem estar bom, não, desculpa, é, podem estar ruim. Aqui eu tenho uma situação que estaria com um valor bom, mas eu tenho uma porcentagem que pode estar ruim. E nesse caso, eu tenho uma média de um valor que está ruim, mas eu tenho uma porcentagem aqui que está bom. Então, eu comentei ainda há pouquinho que, por exemplo, tem uma norma da IEC que define como um critério de aceitação é que esse tipo, mais de 50%, quer dizer, a medição ou mais a incerteza, se mais do que 50% está dentro do limite de especificação, eu vou considerar que está aprovado. Então, aqui, nesse critério, no critério dessa norma, eu diria que essa aqui está conforme e essa aqui está não conforme. Agora, tudo bem, é um critério que eu posso usar, mas eu também posso calcular, e aí eu posso, de uma outra forma, seria avaliar qual é o risco dessa decisão. O risco dessa decisão está em função de qual a porcentagem de produto ou de valores que podem estar fora do limite. Então, é uma questão de uma decisão. Então, um exemplo, considerando aqui um limite superior de tolerância para uma medição. Então, vou analisar essa situação aqui. Limite superior de tolerância, tá? E aí a minha medição, eu vou analisar esse caso aqui, ó, caso B, né, que eu tenho a minha medida dentro da tolerância, mas eu tenho uma probabilidade que eu quero calcular, esse meu exemplo, quer dizer, eu vou calcular quantos por cento que eu tenho de produto que pode estar ruim. Então, considera um limite superior de tolerância. Eu tenho um determinado produto, que eu tenho um contaminante, né, que esse contaminante ele é avaliado. Quer dizer, não espero que tenha esse contaminante, mas pelo processo, alguma coisa e tal, ele está lá e aí você tem uma regra, uma legislação definida ali pela, pela órgão de saúde, Anvisa, alguma coisa assim, que tem que ser no máximo 0,2 miligrama por grama de produto. Então, é o máximo que pode ter, definido na especificação, na norma. E aí eu coleto uma amostra, faço as análises, aí encontro uma medição, um valor de 0,197 miligrama por grama. A princípio, né, como está nessa situação aqui, ó, é 0,2 e eu encontrei 0,197. Então, se eu for analisar só o valor medido, quer dizer, tá legal, tá conforme. Mas o que eu quero aqui é calcular o seguinte: bom, mas mesmo a média estando dentro, qual a porcentagem de produto que pode estar fora? Quanto isso representa? E aí eu vou fazer uma análise considerando que esse meu sistema de medição tem uma incerteza associada. Aí eu começo a entrar com a incerteza de medição. Então, esse sistema ou esse instrumento de medição que me deu esse resultado tem uma incerteza de 0,04. Lembrando que sempre eu declaro com incerteza expandida, e aí para 95,45 representa mais ou menos 2 padrão, eu digo que K igual a 2. Então, eu vou trabalhar depois com a incerteza padrão. Porque eu quero fazer aqui agora é o seguinte: para eu poder entrar na tabela normal, eu tenho que fazer uma transformação da variável x na minha variável z.
eu tenho que calcular essa porcentagem aqui, ó, que é essa área preta, que é a probabilidade de mesmo a minha média estando abaixo do meu limite, eu posso ter uma quantidade de produto que está com um contaminante acima, essas probabilidade escura, eu preciso transformar esse X na minha variável Z para poder fazer uma análise com a distribuição normal. Então, essa variável, essa transformação, essa variável, esse processo aqui chama de score Z, eu vou fazer uma análise, onde o meu Z, para poder entrar na minha tabela normal, vai ser obtido a partir da diferença entre o meu limite e a minha medição, dividido pela minha incerteza, que é o desvio padrão, né? Se você lembrar lá da distribuição normal, que o Z é a medida menos a média, dividido pelo desvio padrão, então aqui eu estou pegando também, só que em vez de se usar a média, eu vou usar o limite da especificação máximo, menos a minha medida, que aqui que acaba sendo a média, dividido pelo desvio padrão. Bom, então agora eu vou calcular esse Z. Quanto vale esse Z? X máximo 0,2 menos a minha medição, 0,197, dividido pela minha incerteza U, que é a certeza expandida dividido por 2, 1,5. Então, significa que o meu Z vale 1,5. Ora, nessa distribuição aqui, esse Z vale 1,5. Então, a probabilidade do meu Z, do meu Z, do meu X ser maior ou igual a Z, que é essa área escura que eu quero, ela é igual a 1. Por que 1? Porque é 100% dos valores, né? 1 vale 100% desses valores aqui, 100%. É igual a 100% menos a probabilidade do meu X ser menor ou igual a Z. Por que que eu estou fazendo isso? Porque na minha tabela normal eu pego acumulado. Quando eu entrar lá com Z igual a 1,5, ele vai me dar o valor acumulado. Então, eu não quero o valor acumulado, eu quero a diferença. Então, a probabilidade de x maior que z é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a z. Então, é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 1,5, tá? Essa probabilidade de x maior que z é igual a 1 menos a probabilidade de x menor que z. Bom, então, na tabela normal, quando eu entro com z igual a 1,5, eu encontro 0,9332, ou seja, para z igual a 1,5, é 9,332. Só que eu quero 1 menos isso, 0,0668. Ou seja, então aquela área escura, ela representa aproximadamente 7%. Ou seja, existe a probabilidade, mesmo de eu tendo aquela minha média abaixo do meu limite, existe uma probabilidade de que 7% do produto está com a especificação acima do que deveria. Você vê, não significa que eu não vou aprovar. Eu só estou calculando aqui qual é a probabilidade que eu tenho de estar cometendo um erro. Aprovar algo que mesmo assim ainda tem 7% de chance de atender, de não atender. Então, é o risco que eu tenho de tomar uma decisão errada. E sempre nesse processo de avaliação da conformidade, eu tenho que tomar uma decisão. Não tem jeito. Outro exemplo, quer dizer, esse outro exemplo aqui faz uma análise no limite inferior de tolerância. É parecido. Só que aqui a equação vai ser o y, que é a variável aqui que é da minha média, aqui, menos o meu limite inferior de tolerância dividido pela minha incerteza. E esse aqui é o que eu chamo aqui do erro tipo alfa. É
de eu estar aqui aprovando algo que tem ainda uma probabilidade de ter produto não conforme. Então, olha só, se eu tenho, por exemplo, uma estimativa, eu tenho uma medição aqui que vale 0,012 grama, com uma incerteza de 0,001. Só que nesse caso eu fiz o seguinte, quer dizer, eu fiz não. Houve, previamente foi definido de que obrigatoriamente eu só vou aceitar se o resultado da minha medição tiver no máximo 1% de produto fora, ou de medição fora. No máximo 1%. É o critério que eu estou definindo. No máximo 1%. Tá bom, então vamos calcular. Se o meu limite de aceitação é 0,99, né, porque 1% é 0,01 porcentagem, então eu vou calcular agora considerando esse limite de 0,99. Então, o meu resultado experimental de 0,012, com um limite de tolerância de 0,01, foi definido aqui, ó, 0,01, tem um limite inferior de tolerância, poderia ser o mesmo do lado superior, a gente fez um exemplo superior, agora estou fazendo com o limite inferior. Então, eu vou calcular essa probabilidade que eu chamei aqui de probabilidade de conformidade. Y menos o limite inferior dividido pela incerteza, que daqui, ó, 0,01, deu, fazendo a conta, deu 2. Na tabela normal, para z igual a 2, eu tenho 0,9772, ou seja, 97,72%. Opa, se eu disse aqui em cima que eu só aceito se for no mínimo 99%, então significa que essa medida, esse valor, está não conforme para mim, porque deu menor do que 0,99 a probabilidade. Então, não aceito. Pelo meu critério, eu não aceito. Agora, eu poderia fazer o seguinte: é, será que esse critério foi rigoroso demais? Bom, se eu mudasse no meu critério, por exemplo, passasse para 95%, ou seja, dissesse que o meu erro alfa agora é 0,05. Olha, para meio, para 95%, atende, né? Porque a gente encontrou ali 90, ali, ó, 97,7 é maior do que 95, beleza. Então, se o meu critério de aceitação for menos rígido, essa medida está adequada. Agora, se não, não, é 99, não tem jeito. 99, ela não atende. Então, você vê que eu só posso dar uma conformidade uma vez que eu tenho a regra de decisão definida, claramente. Qual é a regra de decisão definida aí? 95% ou 99%? Se for 99%, tá ruim. Não, 95% tá ok, tá aprovado. Eu tenho uma regra de decisão definida. Um outro exemplo aqui é que eu estou considerando um intervalo bilateral, bilateral, que eu chamo aqui, ó, que é muito comum, né? Você ter um limite inferior, limite superior de tolerância, uma faixa. E aí a medição, ela pode estar oscilando, né? A minha média das medições, meus valores, pode estar oscilando entre esses valores aí. Então, aí você tem uma análise, já que eu estou vendo intervalo, a minha probabilidade de conformidade vai ser essa diferença considerando o limite superior e do limite inferior. Aquelas duas probabilidades, do limite superior e a do limite inferior. Então, pegando um exemplo, eu tenho uma amostra de um motor e que esse motor, esse óleo desse motor, ele tem que ter uma viscosidade que tem que estar entre 12,5 milímetros quadrados por segundo e 16,3 milímetros quadrados por segundo, em termos de viscosidade cinemática.
Aí eu faço a medida, encontrei 13,6 e a incerteza é 1,8. Então, fazendo a minha conta, colocando aqui dentro das probabilidades, né, como está ali, meu limite superior, menos a minha medição, dividido pela minha incerteza, menos o limite o limite inferior, aqui o limite superior. Limite inferior, menos a minha medição, dividido pela incerteza, vejo qual é o valor desse valor aqui, dá 1,5 e menos 0,6. 1,5, a gente já tinha visto até no exemplo anterior ali, dá 9,332. Para 0,6, dá 0,2743. Isso lá da tabela normal, daquela tabela, se entrar aqui na tabela normal, essa que tem aqui, tem os valores tanto positivo quanto negativo, você consegue encontrar esses valores aqui. Então, com isso, eu calculo, por esse resultado, eu vejo que essa minha amostra de óleo, o resultado dessa minha amostra me diz que esse valor representa 65,89%. Ou seja, quando eu, se eu colocar aqui um gráfico, eu tenho ainda uma probabilidade muito alta do limite de especificação estar abaixo e uma probabilidade um pouco menor de estar acima, mas uma probabilidade muito grande de não estar adequado. Então, você vê que é importante tomar essas decisões. Essas regras de decisão ela tem que estar bem definida para que a gente possa é, avaliar, tá? Se eu aceito ou se eu não aceito. Bom, de uma forma geral, para eu poder ter um procedimento de avaliação da conformidade, né, é importante, eu volto a frisar, é que a gente tenha é, bem claro, bem definido qual é o risco que eu vou adotar. Se vai ser um erro alfa ou um erro beta. É um risco para o fornecedor ou um risco para o consumidor, de eu estar aprovando ou estar reprovando. Então, isso tem que estar bem claro. Então, de uma forma geral, procedimento, né, etapas para você definir a conformidade de um determinado conjunto de medidas e um valor, você tem que primeiro especificar esse, que a gente chama de especificar esse mensurando. Especificação. Qual o intervalo que ele tem que estar. E aí você faz os ensaios, você faz as medições, você faz a análise estatística disso, você coleta as medições. E aí, qual é a incerteza? A incerteza também tem que ser definida, a incerteza em função do processo de medição que você está usando. A incerteza daquele processo de medição. E aí você vai comparar agora, você vai ver com um limite de tolerância, superior, inferior, ou vendo os dois. Você tá qual é a probabilidade dele estar dentro desse limite inferior ou superior. E aí você vai definir uma zona de aceitação, definindo essa zona de rejeição e a probabilidade de erro. E aí, o que é interessante, esse critério aqui, essa definição, é que eu estou incluindo quer dizer, na verdade, eu estou falando aqui, mas isso está na norma, está lá nos documentos normativos. É considerar o que a gente chama de uma banda de guarda, onde essa banda de guarda é basicamente a incerteza de medição. E aí você vai definir se eu vou usar um risco alfa ou um risco beta, em função do critério. Então, eu considerando essas duas situações, se eu tenho então aqui, ó, limite superior de tolerância, limite de aceitação superior, um limite inferior de tolerância, um limite de aceitação inferior e a incerteza de medição, que vai ser igual essa minha, que a gente chama dessa minha banda de guarda, esse meu W aqui,
Quando eu aplico a regra de que eu vou minimizar o risco do consumidor, significa que eu estou penalizando, tipo, o é, fornecedor, por exemplo, o consumidor, ele vai receber um produto conforme, o que que eu faço? A minha zona de aceitação acaba sendo essa faixazinha azul, que vai ser a diferença dos limites de tolerância e a banda de guarda. Então, ou seja, o meu limite de aceitação inferior vai ser meu limite de tolerância inferior mais a minha banda de guarda. Então, quer dizer, eu estou para o fabricante lá que está produzindo lá o peça, o produto, tal, alguma coisa, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, a sua tolerância acaba sendo restringida pela banda de guarda, pela incerteza. Então, eu só vou considerar produtos aceitos dentro dessa zona de aceitação, onde meu limite de aceitação inferior é a tolerância mais a incerteza, e o limite de aceitação superior é a tolerância menos a incerteza. Você ter uma banda aqui, ó, uma zona de aceitação menor do que a tolerância. Já no caso, quando a minha regra de decisão é mais para priorizar, ou melhor, diminuir o risco do fornecedor, a minha incerteza, ela aumenta a minha faixa de aceitação. Então, eu tenho a minha tolerância. Então, toda a meu intervalo de tolerância, eu considero que está aceito. Mas essa área aqui da banda de guarda, vai também ser incorporada em função do critério de aceitação que eu estou agora minimizando o risco do meu fornecedor. Então, o meu limite de aceitação inferior acaba sendo um pouco maior, um pouco menor do que a tolerância, e o da aceitação superior um pouco maior do que a tolerância. São dois critérios que eu posso utilizar. Então, por exemplo, se eu quero controlar a temperatura de um ambiente, entre 20 mais ou menos 2, eu vou considerar a regra de decisão baseada na minimização do risco do consumidor, ou seja, vou considerar que eu tenho que garantir que essa medida esteja sempre dentro desse intervalo. Ou seja, então os meus limites de aceitação vão ser menores do que a minha faixa de tolerância. Ou seja, o meu limite inferior de tolerância é 18 e o superior é 22, mas o meu limite de aceitação acaba sendo 19, 21, porque eu tenho uma incerteza aqui de 1 grau. Tenho uma incerteza de 1 grau. Então, temperaturas menores do que 19 e maiores do que 21, elas não são aceitas. 19 e 21, ok. Maior do que 21 e menor do que 19, eu não aceito. Se eu fizer o contrário, se eu agora quero. Não, vamos fazer a penalização do lado contrário. Então, significa que medições menores que 17 e acima de 23 é que serão rejeitadas. E de 17 a 23, tá ok. É a regra de decisão que eu estou tomando. Então, em função da regra de decisão, eu posso ter esse tipo de situação. Agora, é muito comum também eu trabalhar com o que a gente chama de TUR, que é o teste de incerteza. Na verdade, TUR
é a abreviação de Test Uncertainty Rate, ou seja, é a relação entre a tolerância e a incerteza de medição. Então, o TUR, como está aí, ó, é a minha tolerância dividido pela minha incerteza. É uma relação. Quanto representa essa, essa faixa da tolerância à incerteza? Ou melhor, quanto representa a incerteza percentual em relação à tolerância? Onde, matematicamente, esse meu T é metade do meu intervalo de tolerância. Porque ela é positiva, né? Para um lado ou para o outro. Então, T representa metade do intervalo de tolerância. Então, por exemplo, como a gente viu ali, a temperatura ambiente, tem que estar compreendido entre 20 mais ou menos 2. Então, o meu T, essa minha tolerância, é 2 graus. E esses valores, então, daí, não sei se alguém já ouviu falar, tal, aquelas regras de ouro, tal, tem que ter pelo menos um terço, um décimo é o mais adequado, que tem a ver com o TUR. Então, os valores, o TUR, que é essa relação entre a tolerância e a incerteza, ele deve estar compreendido entre 3 e 10. Porque TUR igual a 1, imagine o TUR igual a 1. Ou seja, o que é TUR igual a 1? A tolerância igual à incerteza. Olha, se a tolerância é igual à incerteza, eu só vou conseguir aceitar o valor central. Porque se eu vou desconsiderar, né, usando a banda de guarda, de que é a tolerância menos a banda de guarda, mais ou menos, acabou, eu não tenho. Eu só posso aceitar um valor. Qualquer valor diferente já não serve mais. Quando tu igual a 2, eu também tenho uma faixa pequena, né? Porque eu estou com uma relação aí de metade. Quer dizer, o meu intervalo também ainda está muito estreito. Para um terço, já fica mais razoável. E um décimo é uma situação mais adequada. Só que, às vezes, essa questão de você trabalhar com tudo igual a 10 pode impactar numa incerteza muito baixa. Quer dizer, muda a posição da equação aqui. Muda joga o para o lado de cá e o turco para baixo. Se eu considerar tudo igual a 10, então eu tenho t dividido por 10, ou seja, uma incerteza que tem que ser um décimo da tolerância. De repente, aqui eu estou sempre trabalhando com, nesse caso aqui, ó, t igual a 2. Então, eu teria que ter um instrumento de medição com uma incerteza de um décimo disso, de 0,2 graus. 0,2 graus para um sistema de medição de temperatura não é muito complicado de conseguir você obter, não. Mas se o meu T fosse 0,2 graus, eu já teria que estar trabalhando com 0,02 graus de incerteza. E aí já começa a ficar mais complicado. Então, quanto maior o tour, é melhor no sentido de que eu tenho a as minhas missões muito mais, uma decisão muito mais assertiva, né? Porque está praticamente pegando todo o intervalo de tolerância, do que para um tour menor. Mas, muitas vezes, eu posso ter problema de conseguir ter instrumento de medição adequado para atender essa criticidade, esse valor de medida tão crítico assim. Então, é uma relação custo-benefício, uma relação entre o tipo de sistema de medição que eu vou utilizar com a tolerância do meu processo, né? Ou, no caso contrário, sei lá, eu tenho um determinado instrumento com uma determinada incerteza, eu posso usar esse instrumento em que processo? Para garantir que os resultados que ele vai me apresentar, ele consiga medir com uma probabilidade de acerto. Então, você tem esse jogo, né? Então, estou trazendo para vocês aqui um exemplo.
Vamos supor que numa determinada linha de produção, eu tenho é, uma, eu quero controlar a massa, eu quero controlar a massa da matéria-prima, e aí é importante controlar. É importante controlar a massa dessa matéria-prima. É muito importante ter isso. E aí eu vou é, usar uma balança. Eu estou usando uma balança de medição e o meu controle aqui, ó, eu tenho uma especificação dessa massa. 80, ou desculpa, 8, mais ou menos meio grama, 0,5 grama. Então, essa é a especificação que eu preciso ter. 8, mais ou menos 0,5 grama. Tá? A balança utilizada, agora, aproveitando aqui, só fazendo um parênteses, estou vendo aqui nos participantes, tem um amigo aí, o Marlon, que também é professor aqui do curso de especificação, do curso de especialização em meteorologia na área dimensional, tá bom. Fala, você não pode fazer pergunta difícil para mim, não, tá? Brincando, fazendo aí, tá? Você não vai me perguntar coisa difícil, não. É, então, vamos voltar aqui. Vamos considerar que a especificação então, dessa massa seja 8, mais ou menos meio grama. E a balança que vai ser utilizada no controle de pesagem dessa massa tem um critério de aceitação. E aí, nesse caso, estou considerando que esse critério de aceitação, e que isso também não é nada impossível, aí você pode utilizar esse tipo de critério, bastante válido, o erro e a incerteza expandida no certificado de calibração, né? Porque às vezes é muito comum você ter lá e na hora de fazer a medida não considerar, ficar fazendo as correções, né, dos erros, tal, você então incorpora, considera o erro com a incerteza, considerando isso como se fosse o erro máximo aceitável, lá, a incerteza máxima do meu processo. Então, considera que esse é o critério de aceitação. Esse erro com mais a incerteza expandida lá do certificado de calibração, e esse critério é menor do que 0,1 grama. E aí eu quero trabalhar com um risco com a probabilidade de 95% de aceitação, ou seja, um erro de 5%, máximo de 5% de risco ali para o produtor. Então eu tenho, né, o limite superior de tolerância da minha massa, que é 8,5. Eu tenho meu limite inferior de tolerância, que é 7,5. Tem a incerteza que estou dividindo por 2, estou considerando que ali estou trabalhando com o fator de abrangência K igual a 2, então 0,05 como a incerteza padrão. E o limite de aceitação, e eu vou calcular agora qual é o meu limite de aceitação superior e qual é o meu limite de aceitação inferior. Considerando que a gente viu, né, dos exemplos passados ali, em função das distribuições normais, né? Lembra? Esse exemplo que a gente viu, falando sobre limite inferior, superior e tal. Então, eu vou calcular agora esses limites de aceitação inferior e superior, considerando a 95%. Então, 95%, na tabela normal, eu vou entrar aqui, vendo onde é que tem a 95%. Eu peguei o primeiro valor aqui que deu 0,95. Aqui, se alguém poderia dizer, mas eu poderia usar aqui, ó, 1,64, porque
0,94, 95, aproximadamente 0,95. Mas eu resolvi usar esse valor aqui, 1,60, 1,65, ó. 1,6 com 0,05 dá 0,95, tá? Beleza. Até porque se eu for arredondar para duas casas decimais, aqui dá 0,95, aqui é o zero, mantém o 5 aqui e tal. Beleza. 0,95. Então, z vale 1,65, é o valor que eu vou utilizar na minha variável z. Então, a minha variável z, agora, considerando o limite superior, vai ser a tolerância superior menos o meu critério de aceitação. Desculpa. A tolerância superior menos a aceitação superior dividido pela incerteza. E para o inferior é o limite inferior de aceitação menos a tolerância inferior dividido pela incerteza. Como o valor 165 é igual, né, o z é igual, então eu tenho que o meu limite de aceitação superior é 8,42 e o inferior 7,58, considerando esses intervalos aqui de 8,5 e 7,5. Então, montando aqui uma tabelinha, considerando o valor da massa variando, né, de 7, aqui o menor valor, 7,58, para 95, e o maior valor para 8,42 também dá 95. Para dentro do intervalo, né, para valores acima do limite de aceitação e para baixo do limite de aceitação, você percebe que se eu calcular as probabilidades, isso aqui são as probabilidades para os diversos valores aqui do y, que para mim é a massa, né? Então, tipo, se a massa é 7,5, você poderia botar outros valores aí, 7,57, 7,58 e tal. Eu peguei 7,5, me dá uma probabilidade aqui de 20, e aqui já dá zero. Então, quando eu tenho essa diferença, 1 menos 5, 0 é 50%, 20 é 100%, aqui já dá 50%, ou seja, você vê aqui que já a minha decisão está muito grande. Eu tenho 50% de erro aqui. Aqui 95, eu tenho 55% só. E acima desses valores aqui, ó, já passa a 97,72 e aqui tudo 100%. Então, por essa tabela, eu percebo que se o meu valor central, se a minha massa, se eu conseguir controlar dentro desses valores aqui, de 7,77, de 7,70 até 8,30, eu tenho 100% de conformidade. 100% de conformidade. Já se aproximando dos limites, né, ela vai diminuindo. Aqui, esse é o limite inferior e aqui é o limite superior. Então, para 95%, porque foi o que eu defini. Então, eu tenho um intervalo de aceitação, então, com uma banda de guarda de 0,1, de 0,1, então eu tenho aqui um limite de 7,58, limite aqui de 8,42, com uma tolerância e uma banda de guarda igual àquela incerteza aqui. Então, aqui ó, eu tenho um intervalo de aceitação, né, que a gente viu que aqui esses valores centrais praticamente é 100%, próximo do limite, nos limites dá 95%. Então, aqui eu tenho 95%, aqui também, e aqui próximo eu já tenho 97,72%, que também é razoável. Também é razoável. Então, quando eu adoto a minha banda de guarda igual a incerteza, eu vou ter sempre esses limites aqui, ó, de que tem uma probabilidade de 97,72% de aceitação com risco falso positivo, né, sempre inferior a 2,5. Então, é uma probabilidade interessante, né?
Quer dizer, uma massa, né? T igual a 0,5 é aquilo que a gente tinha definido. Uma banda de guarda igual a incerteza. Agora, se eu considerar, por exemplo, um Turing igual a 5, ou seja, a relação entre a incerteza um quinto, foi o que a gente viu ali, né? Foi o exemplo que a gente viu, que a minha incerteza é um quinto da minha tolerância. Foi isso que eu defini aqui, ó. A minha incerteza, 0,1, é um quinto da minha tolerância. Então, estou aqui, nesse caso, estou trabalhando com Turing igual a 5. Um Turing igual a 5 é um Turing bem interessante. E aí eu tenho, então, os meus limites definidos aqui agora, né? Dependendo dos valores, tá aqui, né? A gente já tinha visto, ó, 7,60 ali dava 97,72. Aqui 7,54, você vê. O limite aqui, a gente tinha calculado, era 7,58. Então, eu botei aqui 7,54, você vê que já passa de 95 para 78,81. Então, já está fora. Já está fora daquele meu critério. Tá? Bom, então, de uma forma gráfica, quando eu tenho um Turing igual a 5, olha como é que fica a minha medição com relação ao meu critério de aceitação. Você vê que aqui, ó, basicamente 100% de conformidade, e aqui ele já decresce bem, e aqui também decresce bem. Para tudo igual a 5, que é uma relação bem interessante. Agora, para tudo igual a 1, aquilo como a gente comentou, que não tem muito sentido, qual é o valor que vai dar os 95% aqui? Somente o valor central. O resto começa a cair. Começa a cair. Para tudo igual a 2, eu tenho uma faixa um pouco maior, mas também, ó, 95%, ele passa de 7,7 a 8,3. Com relação a esse aqui, ó, 7,58, né, que a gente tinha visto, 7,58 para 8, eu ia aqui o 50, 8,42. Então você vê que já reduziu bastante. E para a altura igual a 1/3, você tem aqui uma outra curvinha. E para a altura igual a 10, você vê, ó, fica bem, bem interessante. Por isso que eu disse que o tour é interessante se você trabalhar no mínimo com tour igual a 3 e tour igual a 10 já está uma situação ótima. Que nem sempre você vai conseguir arranjar. Apesar que aqui tudo bem, estou falando de massa, balança, você tem balanças que conseguem ter incertezas bem menores do que esse valor que eu estou considerando. Mas é porque também estou trabalhando aqui com massa, valores baixos. Agora, imagine que isso aqui, se eu estivesse pesando algo que não fosse 8 gramas, fosse 8 quilos, 8 quilogramas, 80 quilogramas, poderia ter aí, ou fosse ao contrário, se fosse miligrama, que aí eu teria que ter uma incerteza na minha balança muito baixa, um erro muito baixo. Então, quanto menor, né? Quanto maior essa relação de 1 para 10, eu tenho essa questão, essa consideração. Então, o tour, então, é uma ferramenta interessante para a gente definir claramente, né, esse tipo de coisa, qual é a relação que eu vou ter, né, com relação à variação da conformidade na hora de fazer essa escolha, essa definição do sistema de medição que eu vou utilizar. Considerar se tudo igual a 1, não tem jeito. Para tudo igual a 2, você já tem um intervalo um pouquinho maior, mas não muito razoável. Mas quando começa a partir de 3,
você já tem uma curva bem interessante. Você vê aqui, uma região bem plana aqui. 10 então, nem se fala. Você vê, ó, 10, 3, 2 já não está tão bom assim, um nem se fala, o 5 já está bem, também está bem razoável. Então, de 3 a 10 é um número adequado para a gente trabalhar. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, essa discussão com relação aí da importância da incerteza de medição ser avaliada, ser considerada num, para uma tomada de decisão, né, no critério de avaliação da conformidade. É importante isso, você considerar. Porque, primeiro, que não existem medidas sem incerteza, né? E processo tem intolerância. E eu preciso compatibilizar as coisas. Eu preciso compatibilizar a minha medição, minhas medidas e as incertezas associadas com a tolerância do meu processo de produção. E aí eu trouxe para vocês algumas ferramentas que são interessantes de serem utilizadas. Foi muito rápido, claro, porque o assunto é muito grande, é muito extenso, né? Então, vamos dizer, é, tem um capítulo inteiro do nosso livro aí falando só sobre essa avaliação da comunidade. Você tem algumas normas só apresentando essas fórmulas, apresentando essas metodologias, todas essas análises estatísticas, as ferramentas. Então, eu trouxe aqui de uma forma bem rápida, mas eu acredito que dá para ajudar. Ah, tem uma pergunta aqui. Como justificar tecnicamente a aceitação de produto quando o resultado medido está próximo ao limite de especificação? Bom, o John, John Lennon, o, tecnicamente, o que a gente viu, estatisticamente, você consegue definir qual é a, a porcentagem, né, que você tem de estar não conforme. Aí você viu, tanto no limite inferior quanto no limite superior, considerando ali aquela distribuição estatística, você consegue calcular, você consegue medir, quer dizer, você faz a medição, mas você consegue calcular a probabilidade de você estar com ele conforme ou não conforme. A decisão tem que ser tomada antes. Tipo, qual é o meu risco? Quanto é que eu vou definir de risco de aceitar ou não quando está próximo do limite de especificação? A justificativa, que eu digo, a justificativa é dizer qual é o risco tem de eu tomar uma decisão errada. É muito sério. É um risco muito pesado. De repente, então aí eu não vou. Se isso é muito forte, eu não vou aceitar. Né? Como a gente fez um exemplo de bota aí, ó, eu tenho que aceitar se for 99,9%. Então, ou é tudo ou é nada. Ou tem que estar 100% dentro, e aí você vai ter que trabalhar com um TUR muito alto, quer dizer, um TUR igual a 10 ali, para ter uma incerteza bem baixa em relação à tolerância, para quando você ter certeza que aquela medição que você faz vai estar com uma dúvida muito pequena para essa tomada de decisão. Não dá para essa tua pergunta não tem uma resposta absoluta. Depende muito da situação, depende do produto, depende do processo. Não sei se eu consegui te ajudar nisso, não, nessa tua dúvida. Pode ver se de repente se um produto que é risco de vida, talvez você tem que ser bastante crítico. Agora, se de repente não é. Então, e o que deve ser feito quando o valor medido está dentro da tolerância, mas a incerteza ultrapassa o limite?
Volto a dizer, meu caro, na verdade, você tem que considerar que a sua medição não é um valor só, é um intervalo. Então, você está analisando um intervalo. Você está analisando esse intervalo. Quando eu uso ali o meu tour, eu tenho uma relação entre a incerteza e a tolerância. A consideração é a mesma. O valor está dentro da tolerância, mas com a incerteza ultrapassa. Então, é a mesma coisa que você me perguntou antes. Quer dizer, esse percentual que ultrapassou, eu vou calcular e ver qual é o risco. Quanto representa? 1%, 5%, 10%, 40%? Eu não vou conseguir te dar uma resposta que seja uma coisa absoluta, não. Tem uma incerteza aqui associada nessas coisas. É porque você tem que considerar que a sua medição ela tem uma faixa, é um valor. Então, ela não é um valor absoluto, ela é um intervalo. E esse intervalo ele pode ser maior ou menor dependendo da incerteza. Se de repente você está tendo muitas medições, vamos considerar que você tenha o teu sistema de medida tem uma incerteza muito grande. Procura reduzir essa incerteza, trocando o sistema, alguma coisa, para que tenha uma incerteza menor, e aí, com isso, você consiga aprovar ou reprovar com mais firmeza a sua medição. Por exemplo, sim, você de repente você está medindo com um paquímetro e passa a medir usar um micrômetro. Ou está usando um multímetro de 3,5 dígito, passa a usar um de 5,5, 6,5, para ter uma medição, um intervalo mais confiável. Bom, gente, então, dito isso, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida, agradeço aí pela presença de vocês, ter me ouvido até essa hora e espero encontrá-los aí em outra oportunidade. E na especialização.